Aleluia. Eu acho que eu já te vi de manhã. É dose dupla, é isso aí. Aleluia. Ababaxo daramahai. Adoriquece a nobrequebe adubiantarabouque narabarrácia. Tudo aquilo que nós buscamos, o Senhor tem para nos entregar. Tudo aquilo que nós olhamos, sem camofdai, desejamos, o Senhor tem para restaurar. Por isso, tira o do carrai, a dúvida da sua cabeça. Tira do camerra soricanta lá, baixai os seus medos, porque o Senhor quer fazer algo tremendo na noite de hoje. É algo que, você sabe que é engraçado. Há uma guerra espiritual e a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente fala, não, parece que está tudo bem, está tudo calmo. É só, talvez, eu comecei assim, eu estava a garganta um pouco enroscando e eu estava chupando a pastilha. A pastilha é um negócio sensacional. Ela anda pela boca e às vezes ela entra pela garganta, né? Aquele lado assim. E de repente ela bateu lá onde não devia. Eu falei, cara, voltou, consegui tirar, mas ficou ainda sensível, né? E aí eu estou tranquilo, estou indo. De manhã eu preguei essa palavra, então eu ia pregar agora novamente. E você já usou o iPad, a primeira coisa que você faz é abrir o iPad para ver a palavra, não é? E aí você olha, ela não está lá. Aí eu tive o socorro do pastor Juliano, da Kelly, da evangelista Kelly, e eles, né, nas atribuições que eles competem, sabedoria e graça, eles foram e conseguiram trazer a palavra de volta. Você vê, estava na multimídia, porque eu mando sempre para eles quando eu pego a palavra, e eles conseguiram passar de volta também para não ter perigo. Mas isso me alerta para uma coisa: Deus está querendo nos abençoar e o diabo está querendo nos atrapalhar, e a gente não percebe, porque a gente está de repente tentando enxergar com olhos humanos e perde a visão espiritual. E isso é muito importante, você começar a prestar atenção quando você fala assim: será que eu estou indo no caminho certo? E alguma coisa começa a entrar no seu caminho e tentar te atrapalhar. E você fala: nossa, eu acho que eu estou no caminho errado. Porque veja, as coisas estão tudo atrapalhando. É o contrário. Quando eu sei que está indo bem, é quando o inimigo se manifesta. Quando ele tenta bloquear alguma coisa, eu sei que está indo bem. Eu sei que Deus vai fazer coisas tremendas, que Deus tem grandes realizações para a vida do povo de Deus. Eu sei disso. Então o que eu posso dizer para você é que hoje Deus escolheu realmente algumas pessoas, trouxe para cá, separou para fazer alguma coisa muito grande, para derramar sobre você graça, poder, autoridade. E isso não é nosso, isso vem de Deus. Isso é legal, a gente começar a entender. Ontem o missionário falou muito para nós aí sobre essa visão. Peraí, você glorifica o teu Deus, nunca permita que ninguém fale que você é muito bom, porque na verdade bom mesmo é aquele que te criou, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te libera. Ele é bom, então toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, é dele. E aí nós começamos a falar: poxa vida, Deus tem coisas tremendas para fazer na nossa vida e está querendo usar você. Fala para o irmão do lado aí, ele está querendo usar você. Ele quer abençoar através de você. Ele quer dar sabedoria, graça, determinação, autoridade, poder, revelação, visão, profundidade, para você ser diferenciado. Ainda que você não entenda hoje, todo dia mais para frente você vai começar a colher daquilo que você plantou. As sementes que você lança, você não enxerga elas na hora. Diz que ela precisa morrer para que haja o nascimento. Ou seja, a semente, ela enterrada, ela morre, mas ela traz resultados. E todo dia que você está na igreja, vem uma palavra, vem outra, vem uma dificuldade, algo se levanta, Deus está te preparando para coisas maiores, para profundidade. Não é que eu sou raio. Olha, hoje eu coloquei como tema, você sabe, nós estamos aqui numa série Movendo as Montanhas, e o tema é fé no Pai. Porque tem muita gente que tem fé em tanta coisa no mundo, nas coisas cotidianas, na sua sabedoria, no seu dinheiro, na sua visão, nos seus amigos, talvez nos políticos, né? Mas essa fé toda é momentânea e passageira. É uma fé frágil, é uma fé que não tem força nela mesma. Agora, quando eu começo a entender que eu preciso ter uma fé
em algo muito maior, em alguma coisa que ninguém pode mudar, aí começa a mudar a minha vida, aí começa a firmar a minha vida, aí começa a estabelecer a minha vida, porque palavras contrárias nós vamos ter demais, mas há um Deus todo-poderoso, que nós chamamos de Pai, que está olhando para você aí agora. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, e veja o que ele fala aqui. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vou de novo: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ele dá a sabedoria de Deus que está oculta em mistérios. É para qualquer um? Está só para aqueles que têm parte com o Senhor, para aqueles que vivem a intimidade com Deus. Por isso ele fala em mistério, ao qual ordenou Deus antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, ele tinha um projeto, ele tinha uma visão, ele tinha uma determinação, ele tinha um preparo, e ele guardou isso só para aqueles que têm intimidade com ele, porque a grande intimidade aumenta a intensidade da sua fé. Quanto mais você conhece a Deus, mais aumenta em você o desejo de ter a intimidade para a fé, ou seja, de viver algo que você nunca viveu, de acreditar em algo que todo mundo vai dizer que é impossível, porque você está conhecendo alguém na intimidade, que é totalmente poderoso, tremendo, glorioso, fiel, justo, verdadeiro, eterno. Quem é esse? Deus, é o Senhor. Então quando eu olho para isso, eu falo: peraí, eu preciso ter fé, mas para podermos viver a fé verdadeira, nós precisaremos saber onde está a verdadeira fonte de poder. Como é que eu vou viver uma fé verdadeira? Eu tenho que conhecer qual é a fonte dessa fé, qual é a fonte de poder, porque sabemos que humanamente nós procuramos coisas que nos anime e nos motive a buscar mais para lutar por coisas difíceis, né? Humanamente, a pessoa estuda, faz, por exemplo, 11 anos de medicina, a pessoa de repente se prepara, a pessoa perde noites e dias para poder se aprofundar. Em outras faculdades, em outros casos também, tem horas, dias e tal, e ele vai muito atrás daquilo, porque ele tem uma visão, é a visão humana, ele enxerga aquilo que ele sente, aquilo que ele acredita, e isso muitas vezes, ele luta para ter essas coisas difíceis nas suas mãos, às vezes trazer poder, às vezes trazer sabedoria, às vezes trazer dinheiro, às vezes trazer amizade, às vezes fazer alguma coisa de bom por alguém, mas isso tudo está colocado humanamente. É diferente de recebermos sabedoria de uma fonte verdadeira e poderosa. Sabe por quê? É poderosa porque ela é independente das nossas ações humanas. Dinheiro, estudo, cultura, amizades não interferem nessa fé, na fé que é contida em Deus, não interferem. Por quê? Porque a nossa fé está ligada a Deus, e quem é que pode impedir Deus de operar? Diferente, eu posso ter muito dinheiro, mas o governo muda as leis, as normas, os negócios, daqui a pouco eu não tenho mais o dinheiro. Eu posso ser muito sábio, mas entra a inteligência artificial e rouba minha né, tudo que eu sabia, aquela coisa toda. Eu posso ter um monte de coisa, mas o mundo pode estragar tudo. Mas como ninguém pode parar a mão de Deus, então a melhor garantia da minha vida está em Deus. Está mudando a minha história e firmando meus passos, não por um dia nem por uma hora,
mas enquanto eu estiver ligado nele, eu tenho um propósito, eu tenho um futuro, eu tenho um objetivo, e é nessa intimidade, com esse propósito, segundo a fé, que eu vou até o fim, que eu alcanço aquilo que está declarado. Quando nós avaliamos com a visão espiritual, nós damos um salto para fora da visão humana. Quando você entra na visão espiritual, você cai fora da visão humana, ou seja, ela não te atrapalha mais. Quando você vai no médico, a coisa ficou muito ruim, as pessoas estão lá, e agora, doutor? Ele fala: olha, da minha mão já não dá mais, agora somente ele entrega, ó. Agora vocês podem visitar, vocês podem tudo, porque da minha parte não cabe mais. E quando ele faz isso, é quando as pessoas param para procurar a verdadeira saída, é ou não é? Aí vai pedir oração, aí vai atrás, né, clamar, aí começa a pedir qualquer coisa, me dá um azeite ungido, faz qualquer negócio aí, porque a sabedoria humana cessou, dali não passa. Isso precisa estar no nosso coração. Damos um salto para fora da visão humana, perdemos o limite da nossa carne e assumimos agora algo sobrenatural que nos leva à grande realização. Agora a gente vai numa visão muito mais profunda, muito mais longa, muito mais objetiva, porque não vai parar pelo caminho, porque não é porque alguma pessoa entrou no seu caminho, ou alguma coisa aconteceu, ou alguma pessoa tentou alguma coisa que vai atrapalhar você. Porque se Deus falou que você vai ter um casamento abençoado, você ficando na posição vai ter um casamento abençoado. Vai ter momentos de aflição? Provavelmente sim, mas vai haver a bênção, porque Ele é o que garante a bênção, Ele é o que traz a realização. E nós aprendemos isso quando nós buscamos da forma correta. A gente começa a olhar aqueles que eram da Bíblia, nossos ensinadores, patriarcas, profetas, e eles começam a mostrar que o que eles fizeram foi coisas tremendas, né? De repente Abraão foi chamado de pai do quê? Das multidões, né? E coisas do tipo. Aí você fala assim: como é que pode? Ele não era nada, mas veio uma chamada para ele, não veio? Sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai para a terra que eu te disser. Ele podia ter ido ou não ido, não é verdade? Ele ouviu, recebeu o envio de Deus pela fé, creu em Deus e venceu tremendas dificuldades. Ele creu em Deus. E aí ele não podia ter filhos, mas ele teve filho. Teve uma tremenda fome, mas ele passou fome. As coisas foram acontecendo através do que? Ele abandonou a visão antiga e entrou pela visão da fé em Deus e assumiu o que Deus tinha para a vida dele. Porque a fé, ela abre a tua visão ao ponto de você enxergar a promessa de Deus para você. Glória a Deus. Você consegue imaginar a promessa de Deus para a tua vida? Aleluia. O que Deus tem para você? Você já pensou nisso? Ah, mas deu errado, apóstolo. A gente estava indo, tropeçou no caminho, aí se esfolou todo e tal. Quer dizer que acabou? Porque eu olho para José e vejo um sujeito que ficou ali vivendo 16 anos, né? Pelo que fala ali, 16 anos sofrendo, mas quando chegou no final, o que ele se tornou? Governador do Egito. Todo mundo teve que dobrar-se na presença dele. Faltou alguma coisa para ele ali? Não, ele ainda salvou os pais dele, salvou os irmãos dele, aí fez coisas tremendas, né? Aí você fala assim: o que era aquilo? Ele andou pela fé. Porque Deus falava com ele pessoalmente, descia, sentava do lado dele? Não. Então quando ele foi vendido como escravo, como é que foi? Mal, né? Pô, cara, os irmãos venderam você como escravo. E quando primeiro eles jogaram na cisterna, depois venderam como escravo. Mas aí quando ele está lá, já arrumou uma profissão nova lá com o Potifar, está administrando a casa do Potifar, já falou assim: ó, estou com carteira assinada, né? Já tenho aqui um FGTS, tenho aqui férias, estou aqui bonitaço e tal. A mulher do Potifar se apega a ele. Ele tinha duas possibilidades: a humana e a espiritual. Ele preferiu continuar com a sua fé em Deus, por isso ele foi para a cadeia. Bacana, né? Porque talvez você pense assim: não, se eu tiver fé em Deus, nada mais de mal se aproxima de mim. Aproxima, só que aproxima, mas há uma vitória garantida para você enquanto você estiver na intimidade da fé.
Por quê? Porque Deus é quem garante. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi andando naquele momento, passando dificuldade, administrou a cadeia, mas lá no final ele sai do outro lado, agora com anel de governador, né? Agora com roupa de governador, agora com soldados, e tudo aquilo acontece porque ele exercitou a sua fé em Deus no meio da tempestade, no meio das dificuldades. Faz um exercício de fé e vira para alguém e fala: dá para você entender que a dificuldade não quebra a sua fé, nem desestrutura a sua vida. Você vence através da fé todos os impedimentos de Satanás e usa eles como degraus para subir uma escada de vitória na presença do teu Deus. Fala para ele: exercita a tua fé, vai para cima, vence, acompanha, continua. Eu poderia falar de Moisés, poderia falar aqui de Elias, de Eliseu, poderia falar, eu tinha até falado de manhã várias coisas, vou cortar esse pedacinho, mas eu quero que você entenda que eles só venceram porque eles tiveram o quê? Fé. Porque eles escolheram aonde depositar a fé deles. Eu imagino Moisés. Ele foi, de repente, cuidado dentro do palácio, andava junto com os caras que tinham muita grana, estava lá, né, com as roupas maravilhosas, comida nota 10, parecia a cantina da Aliança da Paz, só comida boa, não tinha nada de ruim, a bênção. E de repente, chega lá um momento que ele é levado para outro lugar, porque ele acabou ferindo lá, matando o egípcio, e Deus vai lá falar com ele. E a primeira coisa que Deus fala para ele é: Ô Moisés, se desliga da carne, filho. Não, apóstolo, não está assim na Bíblia, é verdade, não está mesmo. Mas ele fala o quê? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é... Tipo, se desliga do seu passado, que eu vou te mostrar, vou te apontar o teu futuro. Então, ó, tira essa sandália aí, tira tudo isso que você já passou, essa visão que você tinha, tudo isso, você tira agora. Porque agora você vai sair da terra para andar agora no espiritual, no sobrenatural, na fé. Haverá uma mudança. Ele deve ter falado: pô, pegou fogo na sarça, que legal. Eu vou ouvir o que Deus quer falar. Sabe o que Deus fala para ele? Sabe os caras que querem te matar? Sabe que lá atrás o pessoal estava doido para te matar? Pois é, você vai voltar lá. É fácil, irmão? O lugar que estão te perseguindo, que estão judiando de você. Tem gente que sai da empresa: o patrão está me perseguindo, eu pedi a conta. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Ela está perseguindo? Tá, que bom. Deus vai me levantar e vai me colocar em lugares altos e vai me prosperar na presença do meu inimigo. Essa é a ação da fé. E aí você começa a entender que aquilo que parecia impossível, ele foi falar com o faraó. E ele falou com o faraó, e foi praga e faraó, e praga e faraó, e atravessou aquela situação toda. Você imaginou? Você vendo as coisas acontecerem o tempo todo, e aí sai: não, agora você está livre, moça, agora você vai andar, vai para o deserto. Federal, não é um negócio bacana? Está livre, vai para o deserto. Mas, Senhor, no deserto não tem Big, não tem Carrefour, não tem nada disso, só tem poeira. Mas fica tranquilo, eu vou descer com comida do céu, vou dar água para vocês, a roupite vai crescer no corpício, vai ficar a coisa mais linda, vai tranquilo. E o povo atacando ele direto. Pô, Moisés, você tirou a gente do deserto para morrer, do Egito para morrer no deserto, e aquela coisa toda. E ele fez o quê? Perseverou. É isso. A fé traz com ela a perseverança, porque você tem direção, objetivo, propósito. Você não está perdidaço, você não caiu de paraquedas, você está indo numa direção bem calçada pela palavra de Deus. Então nós temos que entender isso, né? Deus é o nosso provedor. Por isso a nossa fé não está em pessoas, não está em coisas, está em Deus. Esse tem que ficar no nosso coração. Voltando lá para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
ele falou assim: vou desligar um pouco esse negócio de você achar que é realizador, porque você é sábio, porque você é inteligente, porque você tem tudo, porque isso, porque você parar. Para quê? Para que você possa começar a viver o poder de Deus na sua vida, para que você possa começar a ver a glória de Deus se manifestando sobre você de uma forma especial. Paulo faz questão de mostrar onde era a verdadeira fonte da sua fé e realização. Onde que era? Onde que era a verdadeira fé dele estava estabelecida? A fonte da realização é Deus. Simplesmente, peraí, irmão, você veio para uma igreja, é uma igreja evangélica. Além de ser evangélica, a visão é apostólica. Sabe o que quer dizer isso? Andar pela fé, viver pela fé. Ainda ontem eu falei, não lembro com quem estava falando, e aí nós citamos ali a época de fazer, entrar, alugar o outro salão, e eu falei assim, cara, porque a pessoa estava um pouquinho agitada com a situação que ele estava passando, eu falei, calma, no tempo certo, Deus vai se manifestar. Não perca a visão, ou seja, o propósito, porque no tempo certo Deus vai tocar no seu ombro e dizer, agora, vai. E quando aconteceu de eu ir falar com o dono do galpão, eu tinha exatamente no bolso R$0, é uma fortuna, R$0, e eu também não queria usar ninguém para assinar como fiador. Como é que você vai alugar um galpão de 2.400 metros, numa avenida Kennedy, chega lá, vai falar com o homem, ele fala assim, é 20 mil, eu olho para ele, a bispa junto, eu posso dar 10 mil por mês. Como é que é? Você não entendeu, o valor é 20, então, estou dizendo para o senhor, eu posso dar 10, depois mais para frente a gente sobe 2, depois daqui mais tantos meses, sobe mais 2, o cara olhou para mim, bom, e o IPTU? Aí, bom, se eu lembrar, eu não tenho como pagar. E aí, você alugaria um negócio assim? O cara fala na sua cara, não tem como pagar. Aí ele fala assim, tá bom, quem vai ser o fiador? Eu vou ser o fiador, porque eu não tenho fiador, vou ser o fiador. Mas você tem propriedade e paga? Não. Você não pode ser fiador se você não tem um imóvel no seu nome. Pois é, não tem. Aí foi falando, aí ele vira para você e fala assim, ninguém nunca falou comigo assim, a minha família tem 16 galpões desse daqui, tem mais uma fazenda de água lá não sei onde, tem não sei quantos postos de gasolina, mas ninguém nunca falou comigo assim. Falei, pois é, a gente está aqui. E ele fala o quê? Não sei porquê, mas eu vou alugar para você. Eu estava quase falando para ele, eu vou falar para você que eu não sei se vou conseguir pagar. Ele falou para mim, ele falou assim, vamos combinar o seguinte, você entra no galpão, era outubro, então outubro para novembro, dezembro, tal, final de janeiro você me responde, se você vai ficar mesmo ou não. Ele mandou eu entrar no galpão. Você coloca um inquilino dentro do lugar, e não sabe se o cara vai conseguir se manter, e você diz, daqui a 3 meses você me conta se vai ficar mesmo ou não. Irmão, fala a verdade, você fazia um negócio desse daí? Só doido para fazer um negócio. Eu acredito que o Espírito Santo foi lá e falou para ele assim, não mexe com eles não tem nada, mas eles são legal, eles são lá do homem lá de cima, deixa ele, porque a conversa terminou assim. Eu falei para ele assim, tá, mas e agora como é que a gente faz? Eu queria saber assim, o que ele vai fazer um grande contrato, não sei o quê. Ele falou assim, você está de carro? Eu falei, estou. Ele falou, então pega o seu carro e vem atrás de mim. Fui eu e o bispo, entramos no carro, fomos lá, chegou na porta do galpão, ele desceu, eu pensei que ele ia entrar, olha aqui, é a chave de luz, lá, ele chamou o guarda que estava lá dentro e falou assim, ei, vem cá, a partir de hoje, eles são responsáveis pelo galpão, entendeu? Eu olhei e falei assim, quando você arrumar um guarda, você tira esse, põe o seu e está tudo certo. Entrou no carro e foi embora, e eu e o bispo ficamos olhando um para o outro, né? Aí o guarda abriu o portão, pois não senhor, pode entrar. Eu falei, pode entrar. Entrou num galpão vazio, sem um prego lá dentro, e a gente não tinha absolutamente nada. Como é que você faz?
Só a fé para te colocar de pé. Eu até brinquei com a pessoa, falei, se fosse hoje eu não tinha coragem de fazer o que eu fiz naquele dia. Assumir uma posição desse tamanho, sem... Meu irmão, primeira reunião que nós fizemos lá, era um punhadinho de cadeira assim no meio. E só. Um carro numa porta, outro carro na outra, os faróis ligados. Porque não tinha luz lá dentro, porque tinham cortado e levado o relógio embora. Agora explica para mim. Que negócio é esse? Que doidura é essa? Só Deus. Porque quando você colocar sua fé em Deus, Deus fala para você: entra aqui, vamos comigo, nós vamos andar juntos. Tem gente que começa a exercer a fé e depois solta e deixa lá e vai reclamar de Deus. Porque Deus falou, mas não fez. Não é que Ele não fez, você saiu da direção que Ele tinha te dado. Vem comigo e nós vamos andar por aí, fazer grandes coisas. Deus está querendo mudar a vida de pessoas hoje nesse lugar. Deus está querendo trazer uma visão muito mais profunda do que aquela que você tem hoje. E você está se apegando a coisas pequenas, achando, Deus falou que eu ia ser muito próspero. Dá para você dar muita prosperidade para alguém que tem cabeça de pobre? Não tem como, irmão. O cara vai viver sempre reclamando, dizendo, mas se fosse o Zequinha ia fazer não sei o que, se fosse o Antônio. Não é o Zequinha nem o Antônio, é você mesmo que Deus está falando. É com você que Ele está falando. É hora de você tomar uma posição. Por isso, quando você entra na dimensão de Deus, você não deve sair nem para a esquerda, nem para a direita. Não é isso que a Bíblia diz? 1000 caíram à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e você? Porque você está no centro da vontade de Deus. É ali onde a fé se multiplica, é ali onde o poder se manifesta, é ali onde Deus mostra para você o tamanho da glória dEle. Nós precisamos estar abertos para isso. Amém, amado? Amém. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês vão ficando quietos, eu vou ficando assustado. Eu não sei se o pessoal está entendendo ou se já dormiu. Obrigado, mano, acorda o povo. Eu creio no poder de Deus. Fala sobre a fé, não se apoiar na sabedoria de homens, mas se apoiar no poder de Deus. E tem limite para Deus? E para o homem? Tem. Então está na hora de a gente largar um pouco essa visão humana e apegar-se à visão Deus, porque o poder está em Deus. E eu estou batendo nisso para que você comece a exercitar na tua vida aquilo que Deus já te disse. Alguém tem promessa de Deus? E você está andando pelo quê? Mas você sabe, Deus falou, mas aí começou, aí veio uma dificuldade, aí veio outra dificuldade, aí veio outra dificuldade. Meu irmão, não fique olhando para o tamanho da dificuldade, use ela como trampolim para você ir mais longe. Acredite, Deus quer fazer coisas tremendas com a sua vida. Por isso Ele ensina seus discípulos pela fé a fazerem o mesmo. Olha o que Ele fala para Timóteo, 2 Timóteo 4:1 fala assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele fala assim, vamos fazer um resumo? Simplesmente, não saia do projeto, não saia da direção que Deus te deu. Por quê? Vai aparecer um monte de gente falando um monte de bobagem, tentando tirar você, desviar você, desanimar você, tirar essa condição. Amados, nós estamos vendo hoje a igreja de Cristo mesmo, os nossos irmãos, perdendo a fé, vendo discussões idiotas. Desculpa até pesar uma palavra dessa, mas o crente pode ou não pode beber? O crente pode ou não pode se prostituir? Ele deve ou não trocar de mulher quando ela perturbar ele? E vice-versa.
Você começa a entender que é tão sem nexo as conversas, que de repente, você não é homem se você não beber, você não é homem se não usar uma maconhazinha, uma cocaínazinha, não é homem, irmão. E nós cristãos estamos entrando muito nessas conversas. Já repararam que o que tinha de crente no carnaval? E nós estamos perdendo a visão. Nós somos aqueles que fomos chamados para fazer coisas tremendas. Nós somos aqueles que fomos chamados para viver pela fé em Deus. Se eu vivo pela fé em Deus, eu ando dentro da vontade de Deus. Aquilo que não agrada a Deus, mas diz que no final alguns terão comichão, terão desejo de criar o quê? As suas próprias normas, sua própria lei, sua própria vontade. Não foi o que a tal da Eshiá, a artista falou? Na minha Bíblia não existe isso tudo que esses crentes estão falando. Na minha Bíblia existe amor, existe paz. Alguém que fez filme pornográfico, que andou numa vida suja, imunda, que ganhou dinheiro de tudo que é forma errada, conhece Bíblia por um acaso? E qual é a Bíblia dela? Você entendeu? Nós começamos aí tem gente que fala assim: nossa, mas ela falou. Querido, você tem que escolher quem você vai ouvir. Não dê pérola aos porcos. Está escrito na Bíblia, não está? É bíblico. Não dê pérola aos porcos. Não dá um espaço desse. Não para ouvir esse tipo de gente, porque ela não pode ser capaz nem de entender o que é a Bíblia, quanto mais querer agora dizer o que a Bíblia deve refletir. Pensa um pouco. Eu ouço ela ou eu ouço Deus? Tem que escolher um. Mas ela é uma deusa caída, totalmente perdida. Para com isso. Porque o genro dela falou. Querido, não dê pérola aos porcos. Não vá se meter com o que não presta. Porque na verdade, hoje o cristão tem que ser a referência. Você é o formador de opinião de Deus. Alguém já viu o milagre aí? Já recebeu o milagre? Vai lá perguntar para esse pessoalzinho se eles já viveram o milagre, se eles já viram a glória de Deus se manifestar, se eles já falam em línguas, e quando eles falam, Deus se aparece, toma a causa e faz coisas tremendas. Vai lá perguntar. Mas eles são milionários. Irmão, eu não vou discutir esse tipo de coisa, porque ser milionário não é ser cheio da presença de Deus, não é uma condição. Então nós precisamos voltar à nossa estrutura, à nossa visão, porque no final dos tempos haverão pessoas que vão tentar convencer os santos do erro e tirar eles da fé em Deus e colocar eles na fé humana. Você lembra que Paulo falou? Que ele falava de Jesus crucificado. Ele nem quis dizer que falava de Jesus como homem, como aquele cara que foi carpinteiro, aquela pessoa que andou e ensinou, mas ele fala assim: o que ele fez foi entregar a vida dele pela nossa vida e trazer a salvação através do seu sangue. Por isso ele não quer saber dos detalhes antigos, ele quer saber do projeto de Deus. O projeto de Deus é que Jesus viesse, pagasse o preço dos nossos pecados, abrisse o caminho para nós voltarmos a ter intimidade com Deus, e nessa intimidade com Deus, conhecer o poder dele e viver pela fé. Porque como é que eu sei que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, ou daqui a 1000 anos, viver e reinar com Cristo e tal? Como é que vai ser? Pela fé. É naquilo que você acredita. É por isso que você molda e muda a tua estrutura, porque você acredita no poder de Deus. Paulo não apenas ensinava, mas vivia pela fé, exatamente como recebeu do Senhor. Paulo era um doidaço, né? Aquele cara que se converteu de corpo, alma e espírito. Não queria nem saber o que os outros pensavam. Ele tinha uma visão de Deus e pronto. Pensassem o que pensassem, o negócio dele era Deus. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto.
Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e não ficaram pouco consolados. Ficaram muito felizes. Teve aquele momento de felicidade. Fica claro que Paulo, com a sua visão de fé em Jesus, por saber que viajaria no dia seguinte, quis aproveitar aquela oportunidade para ter um tempo maior de comunhão espiritual, para fortalecê-los na fé. Por isso que ele foi falar. Ele podia ter deixado escrito? Podia. Eu vou escrever aqui para você no papel, para que vocês saibam. Mas ele falou assim: amanhã eu vou viajar, eu preciso encher esse pessoal de fé, fortalecer esse pessoal em Deus, mostrar a eles o tamanho do Deus que nós servimos, para que as glórias e a bênção do Senhor se multipliquem sobre eles. Por isso ele fez o quê? Juntou todo mundo lá no cenáculo, no terceiro andar, e começou a ministrar. Aproveitou aquele momento. Então Paulo demonstra a sua fé através dos seus comportamentos. Poxa, mas eu vou viajar amanhã, eu vou dormir hoje. É assim, Bia? Se eu vou viajar amanhã eu vou ficar cansado, então eu vou dormir hoje. Crente que é crente faz diferente. Ele vai orar. Se eu vou viajar amanhã, eu vou me encher da presença hoje. Vou começar hoje uma mudança, que amanhã eu já estou guardado, já estou preparado, já estou estabelecido e já tenho os sinais de Deus. Vou exercitar a minha fé. É esse o caminho. Por isso, o primeiro item que eu vejo aqui de comportamento, ele estabeleceu um discipulado. Fala, discipulado. O discipulado é um ato profundo de ensinamento. O discipulado, ele tem essa característica de você transferir o conhecimento, né? O discipulado é um ato de ensinamento. Nós podemos falar algo para alguém, mas discipular alguém é muito mais profundo. Nós podemos conversar com alguém e até ensinar ele a fazer um bolo. Nós podemos conversar com alguém e até contar como foi que nós passamos a nossa vida e tal, mas discipulado não é isso. Discipulado é algo muito mais profundo. O discipulado passa primeiro pelo aprendizado. Quem discipula alguém, primeiro aprendeu para depois ensinar. Não existe outra maneira, porque senão é só conversa. Discipulado, quando ele está ministrando, ele não só ministra, mas ele está pronto a responder perguntas, a ensinar, a orientar, a tirar dúvidas, a preparar, a estabelecer, exercitar a fé, colocar a visão, dar a realização. E isso é legal, né? Ninguém pode discipular se primeiro não tiver sido discipulado. Por que Jesus pegou aqueles 12 e chamou para ele e andou os 3 anos com eles? Para transferir aquilo que estava nele, a sabedoria, ensinamento dele sobre Deus, para que aqueles 12 tivessem a capacidade de fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Tanto que Paulo, quando ele acaba de, deixa de ser cego, acaba de receber a oração de Ananias, a primeira coisa que ele faz é ir para andar junto com os apóstolos. Mas por que ele foi andar com os apóstolos? Para que ele fosse transformado com a mesma palavra de ensinamento que Jesus trouxe para os seus 12. Então automaticamente ele também recebe aquilo que era, e o restante que ele precisa, ele recebe através do Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, você não fica sem a manifestação do Espírito. E quando o Espírito Santo está com você, esse Espírito Consolador, ele traz sobre você toda a sabedoria que te for necessária. Por isso é importante a gente estar na intimidade, vivendo pela fé, no Deus Todo-Poderoso, porque essa autoridade te leva a conhecer coisas maiores através do Espírito Santo. Tem tudo isso colocado para nós, porque o discipulado é uma transferência de conhecimento, inclusive com sinais que seguem. Conhecimento com sinais, coisas que nós fazemos. Paulo estava lá pela fé em Jesus Cristo para fazer a obra de Deus. Então seu discipulado estava baseado na fé que ele assumiu que vivia. A palavra de Romanos 1,17 fala assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então olha o que ele diz: a justiça de Deus de fé em fé. Então quer dizer que nós vamos ter não um dia de fé,
Nós vamos viver pela fé. Ou seja, a nossa vida todo dia terá essa manifestação. E o inimigo vai lançar alguma coisa para tirar a sua paz? Sim. E nós vamos fazer o quê? Vencê-lo. Através do quê? Da fé. Quando você fala da armadura de Deus, tem um escudo. É o escudo do quê? Para que possa apagar os dardos inflamados do... Você entende? O maligno vai lançar. Ele vai jogar a seta. Mas eu tenho o escudo da fé. Por quê? Porque eu acredito, o meu Deus é fiel para começar e terminar a obra que Ele começou. Ele não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Ele está pronto e preparado para colocar na sua mão autoridade e poder para você vencer no que for necessário. Isso precisa estar dentro do nosso coração, a certeza e a convicção da fé. É importante. Paulo demonstra a sua fé através de seus comportamentos. 2, priorizou a palavra de Deus. O que ele fez? Priorizou a palavra de Deus. A gente não tem muito tempo. Eu sei que muita gente aqui trabalha e às vezes até estuda. Outros trabalham, estuda, cuida dos filhos, né? Os jovens não, os jovens dormem à tarde. Estou brincando. Mas de repente você fala assim, trabalha, estuda, tem 500 coisas para fazer. Mas amado, isso nunca vai poder ou dever impedir você de buscar a tua intimidade com Deus, de priorizar a palavra de Deus. Não se imagine lendo a Bíblia toda numa noite, mas imagine que você vai ter que pegar parte por parte dela, porque você vai ler e mastigar o que você leu. Você vai parar. Eu falo que é muito legal, né? A bispa me ensinou isso quando eu ainda era jovem, muitos anos atrás. Ela falava assim: se coloque no lugar do personagem da Bíblia. Você já fez isso? Mano, é muito maluco, é muito doido. É verdade. Você já pensou, Elias? Senhor, manda fogo do céu. Caramba, quando cai uma pedrinha do céu, qualquer coisa, uma folhinha, a gente já fica meio, nossa, Deus está aqui, caiu a folhinha. Imagina se você vê aquele negócio. Você já pensou nisso? Eu não sei se você ficaria de pé ou você cairia deitado. Eu contei isso. Eu novo convertido, novaço assim, e aí uns mais velhos, pessoal de uma outra igreja, eu estava começando aí na igreja, não tinha nem firmamento ainda. Eles falaram assim: nós vamos para o monte. Aí o outro falou assim: não, no monte não, no monte sim. Falei: eu tenho uma casa na praia. Aí o cara falou, eles falaram assim: é mesmo? Eu falei: pô, vamos lá na casa, na praia. Não tem ninguém assim, o lugar à noite ficava vaziozaço. A casa era assim, virava a esquina, a primeira casa. E então, à noite quando a gente ia para lá, a gente via, não tinha ninguém lá, né? Era uma noite assim, ninguém ficava na praia, não tinha iluminação na praia. Era praia, na época, meia virgem, né? Aquela coisa assim. E aí eu falei para ele: não, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. E aí um mais doido falou: nós vamos onde o Marquinhos falou que é para a gente ir, vamos lá. E a gente foi, chegou lá, tiramos todas as coisas do carro, ficamos lá e fomos para a praia. E aquela escuridão, você olhava, só via as estrelas, um monte de estrela, a lua. E aí cada um começou a orar, e estava um grupo assim, todo orando, e a gente orando, clamando e tal. Aí eu falei: Deus, eu quero saber se o Senhor está aqui. Eu quero um sinal que o Senhor está aqui. Porque eles falam tanto, se vai lá na floresta, não sei aonde, pega fogo no mato. Eu não tinha visto isso ainda. Se vai não sei aonde, aí eu quero um sinal. Eu quero um sinal, eu quero um sinal, eu quero... Eu comecei a falar com Deus, que eu queria um sinal. Aí veio algo assim no meu ouvido. Nessa época eu nem sabia do Espírito Santo direito, mas falou assim: pede o sinal. Eu olhei para a estrela e falei: eu quero aquela estrela descendo aqui, eu quero ver. Meu irmão, aquele negócio fez assim, ó, desceu de uma maneira, eu caí de costas na areia. Eu pensei que era só eu. Quando eu olhei do lado, todo mundo caído. Ele falou: que é isso? Que é isso? O que aconteceu? O cara, o negócio veio em cima da gente, subiu de novo e tal. Eu fiquei... Aí o pastor que estava com a gente olhou para mim e falou assim: Marcos, você está muito quieto, cara, o que foi? Eu falei: eu vou confessar,
eu estava lá e o pessoal falou que quando vai na floresta, no mato, não sei o que lá, o fogo acende, o outro acende, e eu pedi para Deus um sinal. Ele falou: pede o que você quiser. Aí eu olhei para a estrela e falei que ela desça aqui. Eu falei: que você é doido? Que você foi pedir para Deus? Eu falei: pedi. E o pessoal tudo sujo de areia levantou e falou assim: só você mesmo, porque novo convertido é assim, irmão. Novo convertido tem medo? Não, ele quer sentir o poder. Que veio o poder, eu quero ver a manifestação. E aquilo foi um sinal para mim, que eu pensei que era só comigo. Quando eu olhei em volta, a gente estava acho que uns 20, todo mundo deitado lá, estatelado, uns nem levantavam. Aí eu falei: Senhor, tu és tremendo. Quer dizer que eu posso pedir essas coisas? Eu posso pedir sinal? Eu posso pedir? Eu comecei a entender o que era você exercitar a sua fé, ou seja, mostrar para Ele o quanto você acredita nele, o quanto você acredita em Deus. Você já pensou nisso? Eu acredito em Deus. Senhor, o Senhor pode me abençoar, eu preciso de clientes nesse negócio. O Senhor pode me abençoar. No outro dia de manhã, amanhece, não tem nenhuma pessoa lá. O que a pessoa faz? Eu sabia, Deus não ia fazer, porque Deus, olha aí, esses crentes falam um monte de coisa. É assim a sua fé? Porque essa fé é uma porcaria. É uma fé falsificada, porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero, acredito, vai vir. Se não tem, pois agora vai ter, pois agora vai chegar, pois agora vai se manifestar, porque o meu Deus é um Deus fiel, justo e verdadeiro. E se Ele me colocou isso no coração, se Ele fez eu orar por isso, se Ele falou sim quando eu estava orando, então vai acontecer. Se não tem ninguém, vai chegar gente da onde eu não espero, mas vai chegar. E Deus vai se manifestar. Aqui no versículo 7 fala assim: falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Eu acho que eu era parente de Paulo, não sabia. Se deixar eu falando, eu fico falando a noite inteira. Às vezes nós gastamos tanto tempo com coisas que não acrescentam nada e deixamos de falar da palavra que pode nos transformar e até mesmo transformar quem estiver à nossa volta. Você reparou? Que a gente gasta muito tempo com coisa que não é importante e às vezes não gasta com coisa que é tão importante. E aí de repente você fala: mas eu estou cansado. Amado, como eu devo orar? De joelho, de pé, plantando bananeira, rolando pelo chão, fazendo pirueta? De qualquer jeito, irmão, mas ora. Se você for Uber, ora dirigindo. Se você for lavadeira, ora esfregando no tanque, mas ora, clama, chama a presença de Deus, fala com o Senhor e pede para o Espírito Santo falar com você, porque não existe esse limite. Esses limites de como orar é nós que colocamos. A gente coloca: não, ajoelha, não. Outro dia, uns tempo atrás, eu vi o pastor Silas Malafaia falando assim: eu nunca oro tomando banho, porque não sei o que. Você acha eu lá fazendo minha higiene pessoal, e Deus merece mais que isso. E eu falei: cara, ele não me avisou. Já fazia uns par de anos que eu estava orando no chuveiro, ele não me avisou antes. Eu falei: e agora? Vou continuar orando. Continuei orando, porque Deus ouviu várias vezes, Deus respondeu várias vezes. Se Ele não queria nada, Ele podia ter falado para mim: ô seu porquinho, volta lá. Não, eu chorava. Muitas vezes a bispa sabe, a gente caía de joelho: ai Deus, eu quero no chuveiro, falando com Deus. Isso chama-se quebrantamento. Ele conhece você com roupa, sem roupa, Ele conhece você. A única coisa que separa você dele chama-se pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus, o restante não faz. Então eu vou orar na hora que der tempo, eu vou orar sempre que eu puder, eu vou orar quando eu tiver uma forma de criar um espaço para Ele, eu vou orar antes de dormir, eu vou orar acordando, ou eu vou orar na hora do almoço, eu vou orar de tarde, não importa, eu vou orar. É isso que importa, que eu vou orar. E nós estamos precisando voltar para essa direção de exercitar nossa fé. Foi isso que ele fez. Espera aí, se eu tenho um tempo, eu vou ministrar essas pessoas, eu vou falar com essas pessoas, eu vou orar com essas pessoas, porque eu vou viajar amanhã, mas eu estou agora aqui. Então até a meia-noite ele ficou lá fazendo o quê? Ministrando a palavra, né? Paulo demonstra a sua fé através do seu comportamento. 3, o poder da fé.
Olha aqui, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado por um sono profundo que lhe sobreveio durante extenso discurso de Paulo. Quem tem fé não se assusta com a dificuldade. O menino caiu da janela? Com certeza era um brechudo, né? Fala a verdade. Está lá no lugar, no meio do culto. Imagina se eu pego aqui alguém dormindo. Ele não cai da cadeira, essas cadeiras são fofas. Ele vai ficar assim, mas não vai cair. Mas ele foi na janela. É um brechudo. O que ele foi fazer na janela? Porque não sentou no chão? Quer dormir? Senta no chão. Mas ele estava cansado. Senta no chão. Aí ele foi sentar na janela. Aí, você acha que isso impediu Paulo? Você acha que Paulo vai dizer, o Eutico, aquele garoto safado, caiu da janela, ele parou ele? Não. E você? Quando vem as dificuldades, o que acontece? Fé para cima. Quando vem a dificuldade, eu não vou parar. Por quê? Porque eu estou procurando um propósito, objetivo. E ele passa pela minha fé, pela minha certeza que Deus vai operar. Então não existe coisa. É o que eu falei de manhã, eu lembrei do rapaz que teve aí no domingo passado, que o pastor Fábio trouxe um membro, né? A gente apresentou um bebê aqui e tal. E de repente um rapaz estava aqui, depois eu falei para vocês o que? Aquele rapaz morreu na igreja, nós oramos e ressuscitou. Eu falei, foi bom, porque ele estava aqui em loco, e a gente pôde mostrar e provar que era verdade. Ele morreu na igreja e foi ressuscitado dentro da igreja. Agora, imagina você estar fazendo uma vigília, você, hein? Você está aqui em cima. Não, era na outra igreja, estava lá em cima do púlpito, do altar. Aí você está lá, aí você falou que Deus é bom, falou em línguas estranhas, aquela coisa, rodopiou, fez tudo que tinha para fazer, está cheio do Espírito, vou dar a bênção apostólica. Quando você levanta a mão, alguém bate na sua perna e diz, apóstolo, cara, vou dar a bênção apostólica. Não, é que morreu ali um rapaz, está morto ali. O que você faria? Eu ia orar. Ora, irmão. Tem um monte de gente enferma aí, você não ora? Ora pelo morto. Aí eu quero ver. Aí eu desci lá já pensando, o que eu vou fazer? Chama o SAMU, chama não sei quem. Fala, o que você vai fazer? Eu indo, e o Espírito Santo falou assim, você vai orar, você vai determinar. Irmão, tinha uma médica no local. Por incrível que pareça, nunca teve uma médica com todo equipamento na malinha. Imediatamente ela foi lá e colocou no peito dele, colocou no pescoço, tentou tirar a pulsação até com o ouvido, fazendo tudo que podia, e disse para mim o quê? Nós o perdemos. Aquilo me indignou. Quem é ela para dizer que nós o perdemos? Que conversa é essa? Aí que eu fui com os braços e as pernas, como diz, não, vamos orar, e começou a clamar, e aí de repente o cara, ainda verde a pele, a boca, tal, ele volta, e ficou assim uma semana, verdinho da Silva. Eu falo para você, que se eu naquela hora, pensasse no problema, eu transferiria para a médica, chame lá o SAMU, médica, a senhora entrega o corpo lá para quem nos... Mas aquele momento não era para isso, aquele momento era para enxergar e viver o poder da fé, o poder da fé. E nós estamos perdendo as possibilidades quando a gente desacredita. Apóstolo, mas já aconteceu aí, já veio aí, o cara já multou, a empresa já mandou embora. Já pensou Jesus chegando lá para a irmã de Lázaro? E aí? Lázaro morreu. E como é que estão as coisas? Não, já faz 4 dias. Morreu faz 4 dias. Quantos dias? Fazia tempo já então. Já estava até enterrado. E Jesus mandou Lázaro fazer o quê? Sai para fora. Mas antes de pedir para Lázaro sair para fora, ele deu uma ordem, não deu? Qual foi? Ação de fé. Talvez algumas pessoas iam dizer assim, eu não vou não, está cheirando mal, o cara está podraço, eu não vou não. Vai lá, a pedra não é pedrinha assim não, irmão. A pedra, se você ver lá o tamanho, é um negócio grande. Mas eles fizeram o quê? Tiveram ação de fé.
Se Jesus mandou, alguma coisa ele vai fazer. E aí pela fé tiraram E o Lázaro, não é que ele saiu para fora? Lázaro saiu para fora, irmão. Agora, o que você está fazendo? Qual é a atuação de fé no meio da dificuldade? No meio dos problemas, no meio das coisas que estão dando errada. Está dando tudo errado, você fala, não tem jeito. Paulo nos ensinou o contrário. Eu não paro pelos problemas, porque eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E você? Também? Legal. Nós nos fortalece com sabedoria para vencê-la. Quer dizer o quê? Quem tem fé não se assusta com a dificuldade, porque ela vai existir, porque a fé não nos salva de passar pela dificuldade. Vou ler de novo. Porque a fé não nos salva de passar pela dificuldade, mas nos fortalece com sabedoria para vencê-la. Vou ler novamente, para você gravar no seu coração. Porque a fé não nos salva de passar da dificuldade, mas nos fortalece com sabedoria para vencê-la. Vocês não gravaram, né? Eu vou de novo. Porque a fé não nos salva de passar pela dificuldade, mas nos fortalece com sabedoria para... Então eu vou falar a primeira parte, você vai falar a segunda. Eu vou falar, porque a fé não nos salva de passar pela dificuldade. E você vai falar, mas nos fortalece com sabedoria para vencê-la. O que você vai falar? Hoje eu vou encher você de fé a tapa. Vai ser forte. Então vai lá, eu vou começar. Porque a fé não nos salva de passar pela dificuldade. Com esse ânimo todo aí, você não vai vencer não, irmão. Você está falando assim meio que caído, abatido, desanimado. Vou de novo. Agora eu quero ver você com fé. Faz de conta que você tem fé de verdade, fé em Deus, tá bom? Porque a fé não nos salva de passar pela dificuldade. Entendeu? É assim, é desse jeito. Enquanto muita gente foge dos problemas, quem vive pela fé irá para cima dos problemas. Enquanto muita gente faz o quê? Foge. Quem vive pela fé vai para cima dos problemas, porque confia no autor e consumador da sua fé. Autor e consumador da sua fé. Nós precisamos confiar em Cristo. Poxa, você acredita, você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim ou não? Se Ele é o único e é suficiente Salvador, quem é que pode atrapalhar ou bloquear ou impedir aquilo que Deus tem para você? Ele já pagou o preço, Ele já fez o que tinha que se fazer. Você só precisa acreditar, exercitar a sua fé. Paulo demonstra a sua fé através de seus comportamentos. 4, sinais de Deus. Veja, ele assume os sinais de Deus para fortalecimento da fé. Nós precisamos entender isso. Quando você tiver alguma dúvida, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Esse lembre-se não é você viver do passado, é entender que se Deus fez, Ele faz quantas vezes for necessário. Entende? Tem gente que vive de história, né? Não, lá no passado eu tinha isso, eu tive aquilo, e aí parou aí. Não é isso. É que se Deus fez, e aí você lembra, Ele curou, Ele restaurou, Ele transformou, Ele abriu porta, então Ele vai manifestar a glória dEle, e vai trazer algo novo, e vai estabelecer algo novo para a sua vida. Camila, tem algo de Deus na sua vida. Eu não sei o que você sonhou ou imaginou,
Mas eu sei que Deus está dizendo assim: você não está sonhando, não é uma coisa perdida, não é algo que não tem parte. Você tem dito: na minha casa está precisando disso, está precisando disso, está precisando disso. E Deus está dizendo para você: ai, que eu sobrequebe a dábia rácia canta. O que ardeu no teu coração, ei, fala com o teu marido e coloca em prática, porque algo novo está surgindo através do comportamento, através daquilo que Deus está fazendo. Deus está liberando você de uma forma especial. Que é baia sobe cantarabor reblácia nebia cai nicodor reblácia nebia chébia. Não foi um dia que você falou, não foi 2 dias que você falou várias vezes sobre isso, mas parece que não faz eco. Mas Deus está dizendo agora: esse eco chegou no céu, esse eco chegou até mim, esse eco tocou o meu coração, de maneira que eu estou te dizendo: ai, que eu nobra cantarou que é cai. Você começa e eu levo adiante, você crê e eu estabeleço a tua fé na realização. Eu sou o Senhor da prosperidade, eu sou o Senhor da que pega a semente e coloca ela na mão de quem Ele quer. Por isso, neste momento, receba esta palavra como prosperidade e transformação para a sua casa e para a sua vida. Ei, sobre que a nábia sube, ai, que a naba sebia cai. Acredita. Adore blasonoba canta. No versículo 9: estando um certo jovem, Manácia Rai, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a alma nele está. A fé é a sua declaração para Deus do quanto você confia nos cuidados de Deus, né, dele para com você. O quanto você confia, essa é a fé, é a sua declaração. Quando você começa a dizer, vai acontecer. Quando você começa a dizer, parece impossível, mas vai acontecer. Quando as pessoas dizem para você, não tem jeito, e você diz, vai acontecer. Não há quem possa segurar. Quando você liga o teu coração no coração de Deus, a tua visão na visão de Deus, o teu projeto no projeto de Deus, que barra dele, barra dela, baia canta labadai, campadara sebia cai, anda canta núbia quebia da minha rácia, anda naba quebia dai, aqui a nube chebia. Há um mover especial aqui de restauração, de restituição, de liberação. Você está dizendo, meu negócio está perdido, minhas coisas estão difíceis, e Deus está dizendo para você, sou eu que levanto, que estabeleço, que retorno, que coloco a minha mão para dar a visão e a continuidade naquilo que você precisa. E caraba sereba quebedabia sou. Radase pache. Pega o que é teu por direito, raci que minorebai, assume o que é teu por promessa. Nico shebed anaia sobekebia, Nico norekashacai. Tira todas as dúvidas do seu coração e levanta os teus olhos, porque o Senhor está olhando para você agora. Está olhando para você porque tem uma promessa dedicada à tua vida. Ai, canaracebia cai. Que medo é esse de Calabai? Que dúvida é essa no que dube cantarabachai? Que sou ou que nabra sébia? Nigor reblacha quebia. Não há quem possa segurar a mão do Senhor quando Ele está para operar. E eu já posso sentir o calor do mover, a manifestação do poder, a restituição da glória. Nechei calaraceba cantarabo de baracantai. Que nexere cantarabás. O que é impossível para você, amado? Olha com os olhos da fé. De raça, quebe, do reblácia, núbia. Eu não sei porque ele fala restituição, 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 restituição. Que bobaia sobe cantorebai.
Pastor Juliano, Deus está falando restituição. Restituição. Eu não sei o que é que você está buscando como restituição, mas Deus está mandando dizer para você: faz o propósito e entra por ele, porque você vai colher a restituição. Deus está dizendo: eu não sei de que o Mikanahai como vem, mas ele diz 90 dias, 90 dias, 90 dias, 90 dias, e a restituição está na sua mão. Não tenha receio de quem é o Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é o Deus da sua vida, e Ele tem preparado essa realização. Quando nós estamos agindo pela fé, confiamos no poder em que ela está alicerçada. Quando estamos agindo pela fé, confiamos no poder em que ela está alicerçada. Onde está alicerçada a sua fé, meu irmão? Pensa aí, onde é que está alicerçada a sua fé? É no gerente do banco? É no patrão? Em quem está alicerçada a sua fé? Se for em Deus, a sua vitória já está determinada. É só uma questão de continuar e perseverar para ultrapassar os limites que a carne conhece. Paulo fez questão de descer, porque ele confiava na palavra que estava pregando. Paulo falou: o quê? Morreu, tá, aguenta aí, eu vou lá. Ele estava no 3º andar, ele desceu os 3 andares e foi lá. Ele não podia ter mandado: ô Timóteo, vai lá, ô Tito, vai lá, ô, de repente, algum outro diácono dele, vai lá. Ele falou: não, a minha fé é a base da minha realização. Se ele morreu, eu vou lá, porque morreu na minha pregação, morreu debaixo da minha palavra, eu estava ministrando, pois sou eu que vou lá. A tua casa, você é o homem de fé, a mulher de fé. O teu trabalho, você é a pessoa, o homem, a mulher de fé. O projeto, você é a pessoa que está imbuída da fé para realização e transformação. Não cocheia lá, não pare pela metade, não deixe para depois. Ele desce lá, fez questão de descer. Agora pensa comigo, o quanto você está disposto a confiar em Jesus, exercendo a sua fé para vencer as dificuldades e tomar posse das suas vitórias. O quanto você está determinado a confiar em Jesus. Pensa nisso, porque nós às vezes falamos que sim, mas quando vem a dificuldade a gente sai fora. Quando vem os momentos de aflição a gente se distancia. Confiar não é isso. Confiar é aquela certeza de fé, que você continua lá porque você sabe que o teu provedor vai realizar. O teu Redentor vive, Ele está pronto, preparado para fazer o que for necessário. Quinto e último, Paulo demonstra a sua fé através dos seus comportamentos. Tomar posse do milagre. Tomar posse do milagre. Olha, quando você toma posse de alguma coisa, quer dizer que você passa a ter domínio sobre aquela coisa. Diga: quando eu tomo posse de alguma coisa, quer dizer que eu passo a ter domínio sobre aquela coisa. A posse é o domínio. Então, se eu vou tomar posse, eu preciso entender como funciona. O milagre aconteceu. Talvez se fosse você ou eu, teríamos encerrado aquele discipulado naquele momento e já seria uma saída triunfal, é ou não é? Estou pregando, é meia-noite, o brechudo caiu da janela, morreu, eu desço lá, levanto ele, eu imagino a igreja alvoroçada, vendo o milagre acontecer, glorificando a Deus pelo milagre. E aí ele volta lá para cima, eram meia-noite, certo? Mas a Bíblia diz que Paulo estendeu a sua pregação até o amanhecer. E agora? Ele tomou posse da situação, ele assumiu essa condição. Paulo, ele não teve receio, pela fé, pela sua fé, ele estava estabelecida no Senhor, e ele queria honrar quem? Deus. Se eu tenho domínio, se a posse está comigo, se eu acabei de tomar posse do milagre, eu vou honrar quem? O Senhor do milagre.
Quem é o Senhor do milagre? Eu vou honrar Deus. Como eu vou honrar Deus? Fazendo alguma coisa que realmente agrade o coração de Deus. Eu não faço o que eu quero, eu não faço porque eu gosto, eu não faço porque eu acho, mas eu faço porque agrada o coração daquele que é o meu Senhor. Eu agrado o coração de Deus. E ele estava fazendo o que? Ministrando. Que mais agradaria o coração de Deus do que ele pegar aquele milagre e usar aquele milagre em deferência, em posição, para uma grande realização, para um grande fortalecimento, para um tempo novo. É o que ele faz. Ele fica pregando para eles, falando para eles. Eles comeram todos juntos, teve lá comida, como sempre crente tem que comer, né? É uma coisa santa, tem que comer. Teve comida, mas ele pregou até clarear o dia. Isso é a declaração para Deus: Senhor, eu reconheço que o meu milagre vem do Senhor. Eu reconheço que a minha fé está em Ti. Eu reconheço que se eu tenho que agradar alguém, eu vou agradar o Senhor. Isso é muito importante. Nós esquecemos disso, que nós, quando tomamos posse da bênção, quando nós tomamos, vamos falar, usufruímos daquilo que nós recebemos de Deus, o primeiro que deveria ser honrado, quem seria? Então eu preciso fazer alguma coisa para que Deus seja glorificado. Ele fez o quê? Foi ensinar mais ainda, foi firmar mais ainda aquele povo, que ele sabia que no dia seguinte, de manhã, ele estaria fazendo o quê? Indo viajar. E se ele ia viajar, se fosse você ou eu ia preferir o quê? Descansar. Não, ele prefere fazer a obra de Deus. Grava isso no seu coração. Quando você quiser viver grandes atos de fé, agrade o coração de Deus, viva na intimidade com o Senhor, e Ele vai responder a você de uma forma especial. A fé de todos eles foi edificada. A fé deles não estava alicerçada em Paulo, mas sim em Jesus, porque Paulo sempre declarava quem era o suporte da sua fé, né? Lembra que em 1 Coríntios 2:2 fala: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele falava, está lá, Ele é o autor e consumador da minha fé, Ele é o Senhor, então eu preciso honrá-lo. E nós esquecemos disso. Quando a gente é abençoado, a gente fica simplesmente estarrecido. Nossa, Deus foi maravilhoso, Ele me deu um carro, Ele me deu a cura, Ele transformou a minha casa, Ele mudou a minha família, Ele... A quem eu vou agradecer? Será que eu estou agradecendo a Deus? Eu arrumo uma coisa, hoje não se faz muito isso, mas antigamente se fazia propósito. E eu vi várias pessoas desempregadas falar: Senhor, eu estou desempregado há 2 anos, mas se eu, Senhor, no próximo mês me arrumar um emprego, o primeiro salário eu entrego na casa de Deus. E não dava outra, irmão. Eles estavam lá. Nós tínhamos um centro cultural, uma escola de música na outra igreja, e eu até ficava assim, sem graça, porque o pessoal falava assim: eu quero ajudar na escola. Aí eles iam para a escola, ficavam lá na administração, fazendo alguma coisa, 20 dias depois estavam empregados. Às vezes não dava um mês, a gente até falava, né? Poxa, o que adianta? A gente pega as pessoas, deixa eles ajudarem a gente, mas eles vão embora. Por quê? Eles estavam fazendo a obra de Deus, e Deus estava fazendo o que por eles? Honrando eles, derramando sobre eles a realização. E essa é uma sacada fantástica. Honre ao Senhor da tua fé, e Ele vai mostrar a você qual é o objetivo e o propósito que você precisa ter para alcançar aquilo que você tem buscado. Então, coloca Deus em primeiro lugar, não perca essa visão, né? Nós precisamos ter fé no Pai, em Deus, é importante, senão nós não vamos alcançar o objetivo. Você está preparado para isso? Está pronto para acreditar nessa manifestação? Porque você vai sair por aquela porta, e eu não sei se vai estar chovendo, eu não sei se você vai passar na cantina e comer aqueles bolinhos maravilhosos que eles estão fazendo, eu não sei o que você vai fazer, mas não esqueça, o Senhor está do seu lado, e esperando você se posicionar na fé, ir além, quebrar barreira, desfazer embaraço, levantar os seus olhos e dizer: Senhor, obrigado por mais esse milagre que o Senhor está realizando. A dificuldade vai vir? Vai, mas é na dificuldade que Deus vai te honrar.
É lá no meio da dificuldade que Ele vai te mostrar o caminho certo, e Ele vai mostrar as coisas que não são boas, para que você ande pelas aquelas que são boas, que estão dentro. Então, ao invés de reclamar, vá falando com Ele. Me diz, Senhor, me mostra, Senhor, qual é o caminho, como eu devo andar, qual é o próximo passo que eu devo dar, porque em tudo isso Ele fará sobre você coisas tremendas.